Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Nossa primeira notícia de hoje, saiu hoje um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas sobre a popularidade, a avaliação do governo Lula. E os números vão piorando. Mês a mês, o derretimento da popularidade do presidente e não deu outra. Foi o que aconteceu, os índices de aprovação do governo caíram e a reprovação, que era de 40% na pesquisa anterior, agora está chegando perto dos 50%, está na casa dos 49%, superando a da aprovação. Então, são 49% dos brasileiros, segundo o levantamento, que rejeitam o governo, 46% que aprovam. A taxa dos que reprovam, a má avaliação do governo já está superando a avaliação positiva. Lembrando que, e isso é uma informação importante, o Paraná Pesquisas, que é o instituto responsável por esse levantamento, foi aquele que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial de 2022, enquanto alguns institutos como o Datafolha e o Ibope, que tinha mudado de nome já na época, esses dois institutos, por exemplo, cravavam até vitória do Lula no primeiro turno, o Paraná Pesquisas foi mais fiel ao que foi o resultado apontado nas urnas. Com isso, quero te ouvir, Consta, sua análise sobre esses números e essa péssima notícia aí para o governo, aumenta aí a quantidade de brasileiros que não aprovam o que o Lula está fazendo. Exato, Brown, e não é para menos, né? Muita decepção para quem se iludiu, para quem ainda foi alienado a ponto de apostar, depois de 14 anos de experiência trágica, na mesma turma. Eu ia falar exatamente isso logo de cara, né? O Instituto Paraná Pesquisas é mais sério que os demais, que os concorrentes, que ninguém mais acredita muito, e mesmo assim ele se aproximou em relação aos outros do resultado final, mas ainda superestimando mais a esquerda e subestimando a direita, que é o que acontece com todos os institutos no país. Não sei se é alguma coisa de metodologia, se os entrevistados não dizem que vão votar na direita por vergonha de tanta pressão, eu não sei. O fato é que é o instituto que mais se aproximou e está mostrando um nível muito preocupante para o governo, para qualquer governo. Rejeição maior do que aprovação. Vamos lá, né? O governo Lula, é importante lembrar que não apresentou um plano econômico. Então foi um cheque no escuro, apesar do que já tinha tido uma experiência recente de poder e que foi traumática. Terminou com o governo Dilma, que era uma continuação do governo Lula, inclusive com o mesmo ministro de Economia, o Guido Mantega, entregando uma queda de quase 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, nos 2 últimos anos. E foi claramente o que, digamos assim, colaborou muito para o impeachment dela. Então, ele, sem apresentar o projeto, foi lá, não disse que ia mudar, que tinha aprendido com erros nem nada, mas alguns tucanos de mercado, a turma do Armínio Fraga, Helena Landau, Pércio Arida, João Moedo, Malan, Henrique Meirelles, olha, nome para burro, Eduardo Janela. E, enquanto isso, uma ala do povão acreditou em chuva de picanha. É óbvio que, na melhor das hipóteses, foi um estelionato eleitoral, né? E na mais provável delas, foi realmente uma negligência incrível de analistas, ignorando o que era o Lula e o PT e o que eles defendiam, né? Sempre defenderam um modelo obsoleto de intervenção estatal, de gastança, acham que os gastos públicos são investimento e não gasto, é um malabarismo, um truque semântico, não muda a realidade fiscal, né? Depreciam o papel do mercado, um dinossauro voraz, como disse o Lula. Então era óbvio que esse conjunto da obra ia produzir exatamente isso que a gente está vendo. A situação cada vez mais difícil para a dona de casa,
para o trabalhador que vai lá no final do mês, tem que botar o dinheiro na mesa, a comida na mesa, está vendo que tudo está mais caro, que não está tendo chuva de picanha, né? Que o Lula está falando que é para se contentar com a abóbora mesmo, como se fosse carne, e por aí vai. E fora isso, todo o resto. A sensação de corrupção de volta às páginas da política, que tinham desaparecido durante o governo Bolsonaro, mesmo com todo o esforço da imprensa em depreciar o seu governo e o presidente, a questão de ter virado o Brasil um pária internacional, essa aproximação com o que há de mais radical, e, de novo, há aqui uma piora do quadro, mas não é novidade. Ninguém pode alegar surpresa do Lula ser um bajulador de tiranos. Ele defendeu a vida inteira o Fidel Castro, o Maduro e o Chaves. Então não é surpresa, mas talvez seja surpresa o tom, né? E o Hamas, o Irã na história. E outro aspecto também é que o Lula voltou vingativo, absolutamente rancoroso, raivoso. Então alguns também tentaram acreditar, por conta da Globo, do Estadão, que ele ia vir um Mandela pacificador. Né? E óbvio que isso não aconteceu, ele veio com sede de vingança, ele tá com ódio exalando pelos poros. Então, junta tudo isso, e nós estamos ainda em menos de 1 ano e meio de desgoverno, já há essa sensação de perda total, e de que a coisa só vai piorar, só vai degringolar. Então, é óbvio que as pessoas estão um pouquinho mais atentas, já estão rejeitando esse tipo de governo. E a tendência, na minha visão e na minha análise, Brown, é a coisa piorar, mas piorar rápido. E quando a gente fechar 2 anos de desgoverno, essa taxa de rejeição, se for medida por um instituto mais sério, vai bater aí 60%, porque é daí para baixo. A aprovação é governo ladeira abaixo. Então, me espanta quem acreditou que ia ser diferente disso, mas é aquela história, né? O tempo é amigo da razão. Perfeito. Fabiana Barroso e o deputado Luiz Felipe de Orleans já estão aqui com a gente também, vou querer ouvi-los. Ô Fabi, e até em linha com isso que o Constantino está falando, né, sobre a tendência a se piorar, parece ser isso mesmo, porque os índices ainda estão caindo e mesmo com o governo tentando se reposicionar, porque desde que saíram as primeiras pesquisas aí mostrando queda da popularidade, o governo tentou mudar um pouquinho o tom em relação a algumas pautas. Saiu uma nota condenando a fraude eleitoral na Venezuela, o Lula passou a falar em discursos sobre Deus, fazer acenos ao eleitorado evangélico, parou de dar entrevistas, inclusive, ele quase não tem aparecido publicamente para falar de improviso ou para dar entrevistas a jornalistas, ele só fala quando são discursos ali já previamente preparados, então tudo isso para tentar frear esse derretimento de popularidade. Mas, pelo visto, não é isso que está acontecendo. Essa pesquisa do Paraná Pesquisas é recente, foi feita entre o final de abril e começo de maio, nem pegou agora o momento mais grave da crise no Rio Grande do Sul. Então, como falava o Constantino, será que a tendência mesmo é que as coisas continuem piorando, apesar dessa tentativa toda do governo de dar uma outra roupagem para o presidente, Fabi? Boa noite, Vitor. Boa noite, Constantino. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite a todos aqui da nossa audiência. Só não vou deixar de dizer, curtir, compartilhar, comentar e colocar o link no grupo da família. A gente não pode perder essa tradição. Bom, é muito fácil ver isso, porque o governo Lula, ele veio mesmo com espírito de vingança. O brasileiro não é tonto, está percebendo. Pode observar que até mesmo ele está perdendo a popularidade na esquerda. Né? A gente vê agora centro acadêmico não dando mais aval para o Lula, sindicato, né, se colocando contrário a ele. Aí hoje, por exemplo, eu sei que essa pesquisa não mensurou, mas vamos apontar porque são erros constantes, né? Hoje ele viaja para o centro de São Paulo e para o interior de São Paulo e faz um discurso guerrilheiro nos 80. Não quer irritar mais o brasileiro do que ouvir aquilo, ainda mais lá no interior, né? Então, ele fala coisas que não tem mais nada a ver com a realidade. O apoio do Lula e do governo Lula em relação às pautas internacionais está vergonhoso, isso reflete também, né? Por exemplo, a gente agora está com um problema de embaixada de Israel no Brasil, né? Ele já é persona não grata. Teve hoje lá, a gente vai abordar também, falar a respeito do Michel, aquele brasileiro que acabou morrendo e era sequestrado do Hamas. A gente sabe que o Lula pouco atuou, aí ele vem com aquela falsidade, as pessoas não acreditam mais, as pessoas estão bem cansadas. E na hora que vier os dados, então, da tragédia do Rio Grande do Sul,
o quanto o governo dele como um todo está descolado, né? Por exemplo, essa semana, todo mundo apavorado com o Rio Grande do Sul, precisando levantar a verba e tudo que é necessário para ir para lá. Aí a gente vê que o governo Lula está discutindo taxinha da blusa da Shein, né? Os $50, ficou conhecido assim, mas a isenção de $50. Então, tá muito assim, não tem plano, não tem governo, não tem aliado. Os aliados estão mais velhos, estão já ficando fora, né, do quadro, não tem a quem deixar o legado, graças a Deus, e mesmo insistindo, né, com o mundo judiciário aí cooperando para que os mais velhos, que têm mais de 70 anos, ressurjam, exemplo de Dirceu, nem assim está pegando, porque é outra história, graças a Deus. Então, é isso, eu também olho como Constantino. Não vai demorar, já para mim já está uma derrota, uma ladeira, uma rampa abaixo, só que infelizmente o Brasil vai junto. Então, quanto der para a gente minimizar o impacto, eu acho positivo, mas infelizmente a gente vai ter que pagar um preço alto para poder tirar o Lula e a sua quadrilha do poder. Não tem outro jeito. E, deputado Luiz Felipe, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença, como sempre, aqui no Bradock. Prazer tê-lo aqui. Será que esses atores que, como Constantino falava aqui no início, manifestaram apoio à eleição do Lula, que imaginaram que seria diferente, que seria um governo petista repaginado, que aquelas pautas do passado não voltariam e que agora já viram que nada disso é verdade? Será que esses atores todos eles já estão começando a se reposicionar? Que, embora não seja uma parcela tão considerável do eleitorado, mas se aqueles que tinham optado, por exemplo, por uma terceira via na eleição presidencial tivessem aderido à candidatura do Bolsonaro para derrotar o petismo, não estaria eleito o governo, né? Então esse apoio foi, embora não tão significativo, numericamente ele foi relevante, foi decisivo para o resultado final. Será que é essa turma aí que se auto-intitula o centro, que agora está desembarcando do governo Lula? Como é que o senhor analisa, deputado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fabi, Constantino e todos aqueles que estão nos assistindo agora. Olha, essa questão do Lula, ela precede o Lula, porque a esquerda já vem num definhar antes, que antecede ele. As propostas mundial. Então, a esquerda arcaica do século XX, essa já morreu há muito tempo. E qualquer discurso que venha no sentido de resgatar essa esquerda do século XX é um discurso natimorto. E foi com esse discurso natimorto que o Lula se elegeu. Ele não está sendo incoerente. Ele está dizendo, ele disse exatamente o que ele iria fazer e ninguém acreditou. Quem não acreditou, você colocou muito bem, Vitor. Esse pessoal do meião, né, os PSDBs da vida, os republicanos da vida, os PPs da vida, os PMDBs da vida, esses partidos e pessoas que votam nesses partidos que não têm opinião pública, não têm opinião. Eles simplesmente não têm ideologia, não têm norte, não sabem o que é melhor para o país e caem nessas narrativas da mídia tradicional. Então, esse é o pessoal que você apontou muito bem. Esse pessoal que está agora vendo que a proposta do Lula é, de fato, aquela proposta de sempre, não é uma proposta nova, é uma proposta de poder totalitário, de economia totalitária e de controle social totalitário. Então ele está afetando nos 3 níveis: controle político, controle financeiro e controle social. E o que a sociedade está dizendo? Não é só o Brasil, aqui tem um fenômeno, que é um rompimento de paradigma, que a gente precisa discutir com muita profundidade, porque é muito importante. Isso que eu vou falar agora, se materializar como real. Tradicionalmente, se a economia está indo bem, as chances de reeleição, a popularidade de um presidente, de um executivo ou de um primeiro-ministro, ela deve ser alta, ela se mantém alta. E a chance dele se reeleger também se mantém alta, se não há uma crise. Quando há uma crise, a coisa é diferente. Mas veja, nós não estamos em crise ainda. Sabemos que o governo tem um plano que pode gerar uma crise. Os riscos de crise são muito grandes. Não sabemos o tempo dela, então, mas não está materializada hoje. Hoje não temos crise, mas as decisões podem gerar uma grande crise. Então é preocupação. Então por que então a popularidade dele está caindo se não há de fato uma crise? Por mais que a gente diga, está tendo um problema de inflação, sim, ainda diga que a inflação está meio alta, mas não é
uma crise. A questão do emprego continua, o desemprego continua alto? Sim, mas não é 2 dígitos, não é uma crise. A questão de você ter poder econômico, de ter desabastecimento, isso é o caso? Ainda não é uma crise. Então, veja que a gente não está em crise e o governo está em popularidade baixa. Isso é um rompimento de paradigma, né? Isso aqui é um ponto importante a gente discutir. E o que está acontecendo no Brasil é que o brasileiro, a verdade é essa, a opinião pública está ficando mais qualificada. A opinião pública está entendendo o que esse governo, os posicionamentos que eles têm tido, os padrões mundiais que ele está seguindo, a quem ele está se vinculando, com os tiranos e ditaduras do mundo, sanguinários todos eles, com planos de interferência social desumanos. Vamos lembrar que ele não só favoreceu aqui terrorismo, né, no posicionamento dele, né, inferiu um grande apoio aí aos terroristas, o Hamas, Hezbollah, grandes ditadores, isso tudo ele tem colocado como sendo os grupos amigos deles, né? Pessoal, parece que resolveram atualizar os números corretos, né? O Lula sempre teve negativo, ele nunca teve positivo. Agora só estão mostrando a realidade. Não tem como mais esconder os números. A rejeição realmente é muito grande. Eles não conseguem resolver nada. As pessoas estão percebendo, até os seus próprios eleitores, que deram um tiro no pé, o colocando na presidência. E esses números só mostram a insatisfação do brasileiro com o atual governo. Lembrando, né, pessoal, que durante a campanha várias coisas ali foram proibidas de irem de ser noticiadas, né? Agora parece que resolveram soltar, foi tudo, né? Números, os encontros do Lula, né, com o Maduro não era para se falar também, né? No começo ainda do ano estava lá em cima o índice de aprovação, que estava todo mundo adorando o governo, agora parece que desandou, foi tudo, e realmente não é para tanto, né? Realmente não deve aumentar, ainda mais pelo poder de reação do governo diante da tragédia no Rio Grande do Sul, ainda mais pelo que o Lula fala, pelo plano que o Lula tem para o Brasil, que não existe, é um plano invisível. Os ministros ali também mostram incapacidade completa de resolver alguma coisa e o governo só vai caindo e caindo cada vez mais. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu.